O problema central nunca foi a falta de dinheiro, e sim a falta de compreensão sobre como a riqueza realmente é construída. O que impede a maioria de enriquecer não é o mercado, o governo ou a economia. É a mentalidade com a qual elas operam todos os dias, quase sempre sem perceber. O problema central nunca foi a falta de dinheiro, e sim a falta de compreensão sobre como a riqueza realmente é construída. O que impede a maioria de enriquecer não é o mercado, o governo ou a economia. É a mentalidade com a qual elas operam todos os dias, quase sempre sem perceber. A verdade que poucos aceitam é que riqueza não nasce do esforço isolado, nasce da direção correta do esforço. Trabalhar duro sempre foi exaltado como virtude máxima, mas raramente se explica que trabalhar duro sem estratégia apenas gera cansaço, não patrimônio. Se apenas esforço fosse suficiente, as pessoas mais cansadas do mundo seriam também as mais ricas, e sabemos que não é isso que acontece. Diferença brutal entre quem vive apenas executando tarefas e quem pensa estrategicamente sobre o próprio futuro financeiro. Essa diferença não aparece de um dia para o outro, mas se acumula silenciosamente ao longo dos anos, até se tornar um abismo impossível de ignorar. A maioria vive no que pode ser chamado de mentalidade operacional. Essa mentalidade está focada exclusivamente no agora, pagar contas, cumprir obrigações, resolver problemas imediatos. Não há espaço para a visão de longo prazo, porque o presente consome toda a energia mental. A pessoa acorda pensando no que precisa resolver hoje, passa o dia apagando incêndios e vai dormir exausta, com a sensação de dever cumprido, mesmo que nada estrutural tenha sido construído. O grande erro é confundir movimento com progresso. Estar ocupado não significa estar avançando. Muitas pessoas passam décadas ocupadas, mas exatamente no mesmo lugar financeiro. Quem constrói riqueza pensa de forma diferente. Em vez de perguntar quanto vai ganhar este mês, pergunta o que está construindo, que continuará gerando resultado quando não estiver mais presente. Essa mudança de pergunta altera completamente as decisões diárias. Enquanto uns escolhem apenas atividades que pagam imediatamente, outros escolhem atividades que constroem ativos, mesmo que o retorno demore. E é justamente essa disposição para esperar, para plantar antes de colher, que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. Existe também um ciclo invisível que mantém a maioria presa financeiramente. Ele começa com uma renda limitada, que leva a um padrão de vida ajustado ao limite máximo do que se ganha. Qualquer aumento de renda é rapidamente absorvido por novos gastos, criando a ilusão de progresso, quando na verdade só a expansão do consumo. Em seguida vêm as dívidas, justificadas como necessidades ou recompensas merecidas. Para pagar essas dívidas, trabalha-se mais, sacrifica-se tempo, saúde e energia, mas sem alterar a estrutura do jogo. O resultado é uma vida inteira dedicada a sustentar um padrão de vida, e não a construir liberdade. O erro não está em gastar dinheiro, mas em nunca aprender a fazê-lo trabalhar a seu favor. Pessoas comuns trocam tempo por dinheiro. Quando o tempo acaba, o dinheiro também acaba. Pessoas ricas constroem sistemas que continuam funcionando mesmo quando elas não estão presentes. Essa é uma diferença conceitual profunda, mas extremamente prática. Quem não entende isso pode até ganhar bem por alguns períodos da vida, mas dificilmente constrói riqueza duradoura. Outro ponto central que quase ninguém gosta de admitir é que a maioria não está disposta a suportar o desconforto necessário para enriquecer. Existe uma romantização do sucesso que ignora completamente o processo. Vê-se o resultado final, mas não os anos de sacrifício, incerteza, estudo solitário e decisões impopulares. Ficar rico exige abrir mão de prazeres imediatos em troca de uma visão de futuro. Exige fazer escolhas que muitas vezes parecem erradas para quem só enxerga o curto prazo. Exige continuar quando ninguém aplaude, quando não há garantia alguma de que vai dar certo. Milionários não são pessoas que nunca sentiram medo ou dúvida. Pelo contrário, sentiram tudo isso intensamente. A diferença é que não usaram essas emoções como justificativa para parar. Usaram como sinal de que estavam saindo do lugar comum. Dor, insegurança e solidão fazem parte do caminho porque crescer dói. Permanecer pequeno é confortável, previsível e socialmente aceito. Crescer exige ruptura, e toda ruptura gera resistência, interna e externa. Sempre que esse assunto é abordado,
surge o contraponto clássico de que nem todos conseguem, de que o sistema é injusto, de que nem todos têm as mesmas oportunidades. E isso é verdade. Nem todos conseguem, nem todos terão o mesmo resultado. Mas o ponto central nunca foi garantir igualdade de resultados, e sim esclarecer que a diferença não está apenas nas circunstâncias, mas principalmente nas decisões tomadas de forma consistente ao longo do tempo. A maioria prefere acreditar que não conseguiu porque não podia, quando na verdade não estava disposta a pagar o preço invisível do sucesso. Riqueza não exige genialidade, mas exige responsabilidade extrema. Exige assumir que cada escolha tem consequência, que cada adiamento cobra juros, que cada desculpa fortalece a estagnação. Exige parar de terceirizar a culpa e começar a assumir o controle. Esse é um dos momentos mais desconfortáveis da jornada, porque é muito mais fácil culpar fatores externos do que aceitar que o próprio comportamento precisa mudar. O pensamento de longo prazo é talvez o elemento mais raro em um mundo viciado em imediatismo. Tudo hoje é rápido, instantâneo, descartável. As pessoas querem resultados em semanas para projetos que exigem anos. Querem colher sem plantar, querem estabilidade sem construção. Querem liberdade sem disciplina. O milionário entende que o tempo é um aliado poderoso quando usado corretamente. Ele aceita começar pequeno, aceita crescer devagar, aceita parecer atrasado, porque sabe que consistência vence pressa. Quando se observa a trajetória de quem realmente construiu riqueza, percebe-se um padrão claro: foco em ativos, não apenas em renda. Foco em aprendizado contínuo, não apenas em execução. Foco em estratégia, não apenas em esforço. Essas pessoas estudam dinheiro, estudam comportamento humano, estudam mercado, estudam a si mesmas. Elas sabem que o maior ativo que possuem é a própria mente, e por isso investem nela constantemente. No fundo, enriquecer é menos sobre dinheiro, e mais sobre identidade. É sobre deixar de se enxergar como alguém que apenas reage à vida, e passar a se enxergar como alguém que constrói. Enquanto a identidade não muda, o resultado também não muda. Pode até haver picos temporários, ganhos ocasionais, mas nada sustentável. A verdadeira virada acontece quando a pessoa decide, de forma consciente, que não aceitará mais viver no automático, que passará a agir com intenção, estratégia e visão. O Manual do Milhão existe justamente para romper com a narrativa superficial sobre dinheiro. Aqui não se vende fórmula mágica, promessa vazia ou ilusão de enriquecimento rápido. O que se constrói é mentalidade, clareza e responsabilidade. Porque milhão não é sorte, não é acidente, e não é milagre. É consequência direta de decisões bem feitas, repetidas com disciplina, ao longo do tempo. E a decisão mais importante de todas é esta: continuar vivendo como a maioria, aceitando o script pronto que leva à sobrevivência, ou assumir o risco consciente de pensar diferente, agir diferente, e construir algo que poucas pessoas constroem. Essa decisão não acontece uma vez apenas. Ela precisa ser reafirmada todos os dias, especialmente nos dias difíceis, quando desistir parece mais fácil do que continuar. No fim, riqueza é uma escolha sustentada no tempo. Não uma escolha emocional, feita no impulso, mas uma escolha racional, estratégica e contínua. Quem entende isso cedo ganha tempo. Quem entende tarde ainda pode ganhar liberdade. Mas quem nunca entende, passa a vida inteira acreditando que dinheiro é o problema, quando na verdade a ausência de decisão sempre foi. Milhão não é um número, é um reflexo de quem você se tornou no processo. Quando alguém começa a compreender que riqueza é consequência de identidade, passa a enxergar o mundo com outros olhos. Pequenas escolhas diárias, antes vistas como irrelevantes, passam a ter peso estratégico. O tempo deixa de ser algo apenas consumido e passa a ser algo investido. Conversas vazias começam a incomodar, assim como hábitos automáticos que não levam a lugar algum. Esse processo costuma ser silencioso e solitário, porque a maioria das pessoas ao redor continua operando no mesmo modo de sempre. É nesse ponto que muitos desistem, não por incapacidade, mas por desconforto social. Pensar diferente cobra um preço emocional alto, e poucos estão dispostos a pagá-lo. A pressão para se encaixar é uma das forças mais subestimadas na estagnação financeira. Desde cedo aprendemos a buscar aprovação, a não destoar, a não parecer ambicioso demais. Ambição, aliás, costuma ser tratada como algo negativo, quase um defeito de caráter.
Essa demonização da ambição cria adultos que desejam mais, mas sentem culpa por desejar. Querem prosperar, mas se sabotam para não parecerem gananciosos. O resultado é um conflito interno constante, onde a pessoa nunca se entrega totalmente ao próprio potencial. O milionário resolve esse conflito ao entender que prosperar não é tirar de ninguém, mas expandir a própria capacidade de gerar valor. Essa demonização da ambição cria adultos que desejam mais, mas sentem culpa por desejar. Querem prosperar, mas se sabotam para não parecerem gananciosos. O resultado é um conflito interno constante, onde a pessoa nunca se entrega totalmente ao próprio potencial. O milionário resolve esse conflito ao entender que prosperar não é tirar de ninguém, mas expandir a própria capacidade de gerar valor. Gerar valor, inclusive, é outro conceito que separa quem cresce de quem trava. Pessoas comuns focam apenas no quanto recebem. Pessoas prósperas focam no quanto entregam. Quanto maior o valor percebido que alguém gera para o mercado, maiores tendem a ser suas recompensas financeiras. Isso vale para qualquer área. Quem entende esse princípio para de se perguntar apenas quanto algo paga e começa a se perguntar como pode se tornar mais valioso. Esse deslocamento de foco muda completamente a trajetória profissional e empresarial de alguém. Existe também um erro grave cometido por quem está começando, acreditar que precisa de condições perfeitas para iniciar. Espera-se mais dinheiro, mais conhecimento, mais segurança, mais tempo. Essa espera, quase sempre, não termina nunca. Quem constrói riqueza começa com o que tem, do jeito que dá, ajustando ao longo do caminho. O aprendizado real não acontece antes da ação, mas durante. A ideia de que é preciso estar totalmente preparado para começar é uma das maiores armadilhas mentais que existem, porque oferece uma justificativa elegante para a inércia. Ao longo do tempo, quem insiste em agir desenvolve algo que não pode ser comprado: repertório. Repertório vem de erros, de tentativas frustradas, de decisões que não funcionaram como esperado. Cada erro bem analisado economiza anos no futuro. Mas para isso é preciso maturidade emocional, algo que não se desenvolve evitando riscos, e sim enfrentando-os. Pessoas que nunca erram, na verdade, nunca tentam nada grande o suficiente. Outro ponto fundamental é a relação com o dinheiro em si. Muitos cresceram ouvindo que dinheiro é sujo, que corrompe, que afasta as pessoas de Deus ou da família. Essas crenças, mesmo quando não são ditas explicitamente, ficam registradas no inconsciente e influenciam decisões financeiras. Alguém que associa dinheiro a algo negativo dificilmente permitirá que ele permaneça em sua vida. Sempre haverá uma forma inconsciente de perdê-lo, gastá-lo mal ou afastá-lo. Reprogramar essa relação é parte essencial do processo de enriquecimento. Milionários não veem dinheiro como fim, mas como ferramenta. Uma ferramenta poderosa, capaz de ampliar impacto, liberdade e escolhas. Quando essa visão se estabelece, o medo excessivo de perder dinheiro diminui, porque ele deixa de ser carregado de carga emocional, passa a ser tratado com racionalidade. Ganha-se, perde-se, investe-se, reinveste-se. Tudo faz parte de um jogo maior, que não se decide em uma única jogada. Falando em jogo, é importante entender que a maioria joga o jogo errado sem sequer perceber. Jogam para parecer bem, para manter aparências, para sustentar um estilo de vida que impressiona quem não paga suas contas. O milionário joga para vencer no longo prazo, mesmo que isso signifique parecer atrasado ou mediano por um período. Ele aceita trocar aplausos imediatos por liberdade futura. Essa troca exige visão, mas principalmente autocontrole, algo raro em uma sociedade estimulada o tempo todo ao consumo impulsivo. Autocontrole, aliás, é uma habilidade central na construção de riqueza, não apenas em relação a gastos, mas em relação a emoções. Decisões financeiras tomadas no calor do momento quase sempre custam caro. Quem aprende a pausar, analisar e decidir com frieza ganha vantagem competitiva enorme. Isso não significa ser insensível, mas sim não ser refém das próprias emoções. A maturidade financeira caminha lado a lado com a maturidade emocional. Com o passar do tempo, quem persiste começa a perceber mudanças sutis, porém profundas. A forma de falar muda, a forma de pensar muda, as referências mudam. Já não se aceita qualquer oportunidade, qualquer parceria, qualquer caminho. Surge um filtro mais apurado,
porque a clareza de onde se quer chegar aumenta. Esse é um estágio perigoso, porque também é quando surgem tentações de atalhos, promessas rápidas, ganhos fáceis. Muitos caem nesse ponto por ansiedade. Os que vencem são justamente os que resistem. O mercado recompensa consistência muito mais do que genialidade pontual. Um bom plano executado de forma consistente vence ideias brilhantes abandonadas no meio do caminho. Essa verdade simples é ignorada por quem vive pulando de oportunidade em oportunidade, sempre acreditando que a próxima será a definitiva. Construir riqueza exige foco prolongado, algo que vai contra o impulso moderno de querer novidade o tempo todo. Foco é dizer não para muitas coisas boas em nome de uma coisa excelente. Também é preciso falar sobre responsabilidade pessoal, um tema que costuma gerar desconforto. Assumir responsabilidade não significa ignorar injustiças ou dificuldades reais, mas sim reconhecer que, independentemente delas, ainda existem escolhas possíveis. Enquanto alguém acredita que não tem escolha, não age. Quando percebe que sempre há algum grau de escolha, por menor que seja, recupera poder. Esse é um dos maiores saltos mentais que alguém pode dar. O Manual do Milhão não propõe uma jornada fácil, mas uma jornada honesta. Não promete ausência de medo, promete clareza apesar do medo. Não promete conforto imediato, promete construção consciente. Porque conforto demais no início geralmente cobra um preço alto no final. Já o esforço direcionado no início costuma gerar conforto sustentável mais adiante. Essa inversão temporal é algo que poucos aceitam, mas todos que enriqueceram compreenderam. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser "será que eu consigo?" e passa a ser "quanto estou disposto a me comprometer?" Essa pergunta muda tudo, porque desloca o foco da capacidade para a decisão. Capacidade se desenvolve, compromisso se escolhe. Quem espera se sentir pronto nunca começa. Quem decide começa e se torna capaz no processo. Ao final de tudo, quando se observa a trajetória de quem construiu riqueza real, percebe-se que não foi um evento isolado que fez a diferença, mas uma sequência de decisões aparentemente pequenas, tomadas com consciência e repetidas com disciplina. Não houve magia, houve método. Não houve sorte, houve preparo. Não houve milagre, houve responsabilidade. E é por isso que milhão não é apenas um número em uma conta bancária. É um reflexo direto da estrutura mental, emocional e estratégica de quem o construiu. É a consequência visível de um processo invisível que começou muito antes, no momento em que alguém decidiu não aceitar mais viver no automático. Quem entende isso nunca mais olha para o dinheiro da mesma forma, nunca mais olha para o tempo da mesma forma, nunca mais olha para si mesmo da mesma forma, porque percebe que prosperar não é um destino distante, mas um caminho construído diariamente, escolha após escolha. Milhão não é sorte, é decisão sustentada. E decisão, quando consciente, muda destinos.